Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem? Espero que sim. Professora Larissa de Ciências, nosso intérprete Natan. Sejam bem-vindos a esta aula. E nesta aula nós vamos falar sobre o lamarckismo, uma teoria aí da evolução, né? Então a gente vai focar um pouco mais na história e nas contribuições do Lamarck. E para a gente começar essa aula, dá uma olhada aqui nesta imagem na tela. Um pai, né, com um bebezinho ali. Alguns de nós temos traços muito semelhantes aos nossos pais, outros nem tanto. Mas a questão aqui é, como que as características são transmitidas, então, de pais para os filhos? Hoje nós temos muito conhecimento na área da genética, né? Então a gente sabe que tem genética aí envolvida. Mas na época do Lamarck ele ainda não tinha todo esse conhecimento. Porém, ele foi fundamental para a gente começar a entender alguns pontos importantes sobre a evolução das espécies. Então vamos dar uma olhada aqui nesta matéria que saiu na BBC News. Ela diz assim, ó, como uma aldeia no Ártico ajudou a ampliar o que sabemos sobre a evolução. Então essa matéria é de 2017. Em 1809, o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, publicou a obra Filosofia Zoológica. Nessa sua obra, ele propunha que os animais se adaptam rapidamente ao ambiente e que, além disso, eles transmitem essas adaptações aos seus descendentes. Para explicar essa hipótese, que depois ficou conhecida como lamarckismo, o exemplo mais característico, mais famoso aí é o das girafas. Então, segundo Lamarck, as girafas teriam herdado o pescoço longo dos seus ancestrais, dos antepassados, e essa característica foi se aprofundando para permitir que as girafas alcançassem os ramos mais altos, então, das árvores, cujas folhas serviriam de alimentos para elas. Se você quiser ler a matéria inteira, né, que aqui a gente trouxe alguns fragmentos, acessa o QR Code aí. Então, o Lamarck é um pesquisador, um evolucionista, que trouxe algumas ideias novas sobre a evolução das espécies. Então, lembra aqui que o papo sobre evolução, ele começou lá no final do século XVIII, no início do século XIX, com um dos primeiros a falar em evolução, foi o Conde de Buffon, e 50 anos mais tarde, então, é que aparece o Lamarck. O Lamarck, então, ele é conhecido aí na história como Cavaleiro de Lamarck, mas ele traz uma nova teoria sobre as transformações das espécies, sustentando aquela ideia de evolução, porém com algumas informações a mais, tá? Então, o Lamarck, ele tem aí a sua contribuição, a sua importância muito grande na história da evolução. Mas afinal, quais são as ideias, os pontos principais, né, da sua obra? Então, o Lamarck, para ele, o processo de evolução dos seres vivos consistia numa escalada de complexidade. O que isso quer dizer? Para ele, os seres vivos primitivos teriam gradualmente sofrido modificações, transformações, adaptações, tá? E aí eles teriam ficado cada vez mais complexos com o passar do tempo. O Lamarck, ele acreditava que o ambiente onde o ser vivo estava exigia que esse ser vivo sofresse algumas transformações, algumas modificações, tá? Isso para que ele conseguisse sobreviver. Então, ele chamou isso de exigência ambiental. Então, que tipo de exigências, né? Se o ambiente ali, a quantidade de água disponível no ambiente, a quantidade e o tipo de alimento disponível, a questão climática, a questão do relevo. Então, as características do ambiente exigem que aquele ser vivo tenha mudanças no seu corpo que permitam que ele se adapte ali. Se não acontecer isso, obviamente as chances de sobrevivência dessa espécie são menores, tá? Então o Lamarck trouxe essa nova visão para a evolução, de que o ambiente exige mudanças nas espécies.
E não foi somente isso, a contribuição dele, tá? Outra contribuição, né, é que ele percebeu que quanto mais uma espécie adquirisse transformações, adaptações, isso aumentaria as chances de sobrevivência dela. Então, essa necessidade de adaptação, essa palavra adaptação, ela passa a ganhar mais força dentro das teorias evolutivas com as ideias de Lamarck. Quanto mais aquela espécie sobrevivesse, mais ela teria chances de se reproduzir e passar isso, né, adiante. Outra colocação do Lamarck é a de que quanto mais uma espécie usasse um órgão ou uma parte do seu corpo, mais essa parte se desenvolveria. Já aquela parte do corpo que o ser vivo não usasse, ela tenderia a atrofiar por completo. Então, essa foi uma colocação que o Lamarck fez, tá? Que as estruturas mais exigidas pelo corpo do ser vivo se desenvolveriam mais e as menos exigidas atrofiariam. Se ele estava totalmente certo? Não totalmente, porque ele ainda não tinha todos os conhecimentos necessários, ele não conseguiu comprovar 100% isso na época, mas todas essas colocações dele fizeram, né, a ciência ali, as teorias da evolução ganharem cada vez mais força e serem discutidas por outros pesquisadores posteriormente. Então, essa questão da estrutura mais usada se desenvolver e daquela não usada atrofiar, ele chamou isso de lei do uso e desuso. E um outro ponto principal na contribuição aí do Lamarck é o que hoje nós chamamos de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que o Lamarck quis dizer com essa lei? Então, ele percebeu que alguns seres vivos transmitiam informações aos descendentes. Então, ele colocou da seguinte forma: as mudanças, as adaptações que os seres vivos forem adquirindo serão transmitidas aos seus descendentes. Então, ele chamou isso, né, de lei da transmissão ou simplesmente herança dos caracteres adquiridos. E aí, nós já vamos ver um exemplo, tá, dessa situação, mas antes temos aqui uma questão para você responder. Segundo Lamarck, os órgãos dos organismos se aperfeiçoavam ou enfraqueciam. O exemplo mais característico, olha só, foi o pescoço das girafas, que cresciam à medida que elas esticavam o pescoço para poder alcançar o alimento. Descreva então a ideia evolucionista que está contida aqui. Que lei de Lamarck, né? O que o Lamarck falou sobre essa questão das girafas aí, do pescoço delas? Então, elabora a sua resposta com as suas palavras e eu já volto aqui para darmos continuidade.
E então, essa é uma questão que nós podemos, né, responder de várias formas, então não apaga nada, tá? Compartilha, socializa com a sua turma para você ver se realmente a tua resposta certa, né? Troca ideia com o professor, com a professora da sua turma e se precisar complementa aí, tá? Mas juntos assim vocês vão aprendendo, né, com os erros, os acertos. Olha só, essa ideia, né, descrita aqui pelo Lamarck, tentando explicar o porquê das girafas terem o pescoço longo, é o que ele chamava de lei do uso e desuso. Então, segundo ele, um órgão, uma estrutura corporal de tanto ser utilizada, ela acaba se desenvolvendo mais. Então, no caso do pescoço, de tanto esticar, aquela musculatura ali teria se desenvolvido, deixando assim as girafas com o pescoço mais longo. E, segundo ainda, né, as ideias do Lamarck, se uma parte, um órgão do corpo, ele não for utilizado, ele tende a atrofiar, tá? Então, isso ele denominou lei do uso e desuso. E aí, dando continuidade, vamos voltar aqui no exemplo, né, dessa questão das leis aí que o Lamarck enunciou, escreveu na sua obra. Então, segundo ele, por exemplo, esta espécie de primata, ela teria essa cauda longa, porque isso seria uma adaptação que o próprio ambiente onde esse macaco vive teria exigido dele. Então, ter a cauda longa seria uma exigência para o animal conseguir se locomover, né, saltar de uma árvore para outra, se equilibrar nos galhos para conseguir se alimentar. Então, isso seria uma adaptação ao ambiente em que a espécie vive. Mas ainda, segundo as ideias do Lamarck, essa característica, essa adaptação adquirida pelo primata, teria sido transmitida às outras gerações. Então, aqui, né, a lei aí que a gente chama hoje de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o Lamarck, apesar de hoje a gente analisar a obra dele e identificar falhas, na época todo esse material produzido por ele foi fundamental para o avanço do conhecimento científico. E ele não tinha, gente, os conhecimentos a respeito da genética, da hereditariedade que a gente tem hoje. Por isso que são encontradas várias falhas na obra dele, porque ele não conseguia explicar tudo, porque não tinha o conhecimento de genética disponível como a gente tem hoje, né? E hoje, então, a gente tem aí o conhecimento de que nem todas as características adquiridas ao longo da nossa vida vão ser transmitidas aos descendentes. Então, esse é um ponto aí errado, relativamente errado, né, na teoria do Lamarck, sobre todas as características serem transmitidas aos descendentes. E aí eu vou te explicar por quê. Olha só, todos nós temos uma genética, certo? E todos nós expressamos os genes de uma forma. Então, por exemplo, o meu cabelo, ele pode ter uma cor e aí eu posso alterar essa cor, eu posso pintar o cabelo. Será que ao pintar meu cabelo, se eu tiver um filho, o meu filho vai nascer com uma cor que eu pintei o cabelo também? Se eu pintar de azul o meu cabelo, será que a criança nascerá com o cabelo azul? Não, porque eu adquiri essa característica. Eu não alterei nada na minha genética, apenas, né, a parte do fenótipo que nós chamamos, tá? Então, né, nem todas as características são transmitidas aos descendentes. Então, esse é um ponto errôneo aí do trabalho do Lamarck, porque ele não tinha o conhecimento de genética, né, para comprovar isso, tá? E agora, mais uma atividade aqui para você pensar e responder no seu material. Jean-Baptiste Lamarck, tá? Na verdade, o nome dele é bem comprido, é Pierre-Antoine de Monet, conhecido, né, mais aí popularmente como Cavaleiro de Lamarck. Ele é conhecido como um dos precursores do evolucionismo biológico, então um dos primeiros a falar em evolução. No entanto, a sua obra, ela é pouco estudada e o nome dele acaba não sendo, né, tão forte aí hoje em dia. Por uma contingência histórica, hoje a gente chama de lamarquismo, a sua obra. Comenta os 2 pontos principais da teoria
do Lamarck. Então lembra quais são as duas leis principais, as duas ideias centrais do trabalho dele? Então só citar as duas aí rapidinho e nós já estamos de volta. E aí, então, quais são os dois pontos principais da teoria do Lamarck? A lei da transmissão, ou chamada herança dos caracteres adquiridos, e a lei do uso e desuso. Esses são os dois pontos principais que mais se destacam na obra dele, tá? Então, vamos relembrar aqui mais uma vez. O que ele chamou no seu trabalho de lei do uso e desuso, ele quis dizer que quanto mais um ser vivo usasse uma parte do seu corpo, mais essa parte se desenvolveria, e se ele usasse menos um órgão ou alguma estrutura, menos ela se desenvolveria, ela ia atrofiar.
É isso que ele chama de lei do uso e desuso. E quanto a essa lei de herança ou transmissão dos caracteres adquiridos, segundo ele, todas as mudanças, transformações, adaptações que um ser vivo adquire ao longo da vida seriam transmitidas aos descendentes. Hoje, nós sabemos que nem todas as características de fato serão transmitidas, tá? Somente quando essa mudança é na genética do indivíduo. Mas se for só, né, na sua estrutura corporal, ali no seu fenótipo, que a gente chama, aí ela não vai ser transmitida aos outros descendentes. E estamos chegando ao fim dessa aula. Nesta aula, nós vimos um breve histórico aí da vida, né, do Jean Pierre, do Lamarck, né, e o conceito da lei do uso e desuso e o conceito do outro ponto principal da sua teoria, que é a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigada pela sua atenção nesta aula e até mais!